Já tô com o livro aqui, então bora ler? Ok. Oi, gente. No último vídeo, a gente terminou de ler o capítulo 1 e demos uma lida no comecinho do capítulo 2. Só que como eu não li muita coisa, eu vou reiniciar o capítulo 2 e continuar até onde der. Eu estou com o meu celular com 13% de bateria, o tablet no caso. Então a gente vai ler até onde ele aguentar, ok? Capítulo 2. Livro aberto. Encostei-me no banco de neve macio, deixando os flocos secos se moldarem ao redor do meu corpo. Minha pele havia esfriado de acordo com a temperatura do ar ao meu redor, e os pequenos fragmentos de gelo embaixo de mim eram como veludo. O céu, logo acima, estava limpo, com estrelas reluzindo um brilho azul em alguns pontos, amarelo em outros. Elas criavam formas majestosas em contraste com o pano de fundo preto do universo vazio. Uma cena impressionante, maravilhosamente bela. Ou melhor, deveria ter sido bela. Teria sido se eu pudesse vê-la de verdade. Eu não estava melhorando. 6 dias tinham se passado. 6 dias em que eu me escondia na vastidão selvagem de Denali. Porém, eu não estava mais perto da liberdade agora do que estive no momento em que senti o gelo dela. Quando olhei para o céu pontilhado de joias, era como se houvesse uma barreira entre os meus olhos e aquela beleza. A barreira era um rosto humano normal, mas eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Ouvi os pensamentos se aproximarem antes mesmo de ouvir os passos que os acompanhavam. O movimento não passava de um leve sussurro em comparação com a neve fresca. Não fiquei surpreso por Tânia ter me seguido até ali. Eu sabia que ela passará os últimos dias refletindo sobre a conversa que estávamos prestes a ter, adiando-a até ter certeza do que queria dizer. Ela surgiu a cerca de 60 metros de distância, pulando para a ponta de uma rocha negra e equilibrando-se na ponta dos pés descalços. A pele de Tânia parecia prateada à luz das estrelas, iluminando seus longos cachos loiros e pálidos, quase ruivos. Os olhos cor de âmbar brilharam quando ela me viu um pouco enterrando na neve, e os lábios grossos se esticaram de um leve sorriso. Linda. Se eu tivesse sido capaz de vê-la de verdade. Suspirei. Tô com ciúme, não gostei. Ela não se vestira para os olhos humanos. Usava apenas uma blusa fina sem mangas e um short. Agachada sobre a pedra, ela se apoiou nas pontas dos dedos e contraiu os músculos. Bala de canhão, pensou ela. Tânia se lançou no ar. Sua silhueta tornou-se uma sombra escura e sinuosa, enquanto girava graciosamente entre mim e as estrelas. Ela se encolheu logo antes de aterrissar no banco de neve ao meu lado. Uma mini nevasca me cobriu. As estrelas sumiram e eu fui enterrado no fundo dos cristais de gelos leves. Suspirei de novo, respirando o gelo, mas não me mexi para sair dali. A escuridão sobre a neve não atrapalhou nem melhorou a vista. Eu continuava vendo o mesmo rosto. Edward. A neve voou outra vez quando Tânia me desenterrou rapidamente. Em seguida, ela varreu os flocos da minha pele com suavidade e evitando encontrar meu olhar. Desculpe, murmurou ela. Foi uma brincadeira. Eu sei, foi engraçado. Sua boca se contorceu. Irina e Kate disseram que eu deveria deixar você em paz. Acham que eu estou incomodando. Claro que não, tranquilizei-a. Pelo contrário, eu que estou sendo rude.
terrivelmente rude. Desculpe. Você vai voltar pra casa, não vai? Pensou ela. Ainda não. Ainda não me decidi sobre isso. Mas você não vai ficar aqui. Seu pensamento ficou melancólico. Não. Não parece estar ajudando. Seus lábios formaram um beicinho. A culpa é minha, não é? Claro que não. Ela não havia facilitado as coisas, é claro. Mas o rosto que me assombrava não... O rosto que me assombrava era o único impedimento real. Não precisa ser cavalheiro, Edward. Sorri. Eu deixo você desconfortável, declarou ela. Não. Tânia ergueu uma das sobrancelhas, a expressão tão incrédula que tive que rir. Uma risada curta, seguida por outro suspiro. Tudo bem, admiti. Um pouco. Ela suspirou e apoiou as mãos no queixo. Você é 1000 vezes mais linda do que as estrelas, Tânia. Falei. Acabou. Eu vou fechar esse livro e a gente vai dormir, ok? Tô com muito ciúme, gente. Eu acho que eu não consigo continuar lendo esse livro. Você é 1000 vezes mais linda que as estrelas, Tânia. Falei. Claro que já sabe muito bem disso. Por favor, não deixe minha teimosia minar sua confiança. Eu ri ao pensar como isso seria improvável. Eu não tô conseguindo ler normal, gente, me perdoa. Não estou acostumada a ser rejeitada, resmungou ela, o lábio inferior se projetando em um biquinho sedutor. Claro que não, concordei, tentando com pouco sucesso bloquear seus pensamentos, enquanto ela se perdia momentaneamente nas lembranças de milhares de conquistas bem-sucedidas. Tânia preferia homens humanos, estavam em maior número, para início de conversa, e tinham vantagem de serem macios e quentes, e estavam sempre dispostos, sem dúvida. Sucubo. Sucubo? Sucubo, provoquei na esperança de interromper as imagens passando por sua mente. Ela sorriu mostrando os dentes. A própria. Ao contrário de Carlyle, Tânia e as irmãs tinham demorado para desenvolver aquela consciência. No fim, foi o amor aos humanos que fez com que pusessem o ponto final no massacre. Dali por diante, os homens que elas amavam passaram a viver. Quando você apareceu aqui, disse Tânia devagar, eu achei que... Eu sabia o que ela havia achado e deveria ter imaginado que ela se sentiria daquela forma, mas meu raciocínio não estava em seu melhor momento quando tomei a decisão de ir para lá. Você achou que eu tinha mudado de ideia? Achei. Ela fez uma careta. Eu me sinto péssimo por alimentar falsas esperanças, Tânia. Não foi minha intenção. Eu não estava pensando com clareza. Saí com muita pressa. E imagino que você não pretenda me contar por quê. Sentei-me e cruzei os braços, os ombros rígidos. Preferi não falar sobre o assunto. E prefiro, por favor, perdoe-me a discrição. Ela ficou em silêncio outra vez, ainda especulando. Eu a ignorei, tentando em vão apreciar as estrelas. Ela desistiu após alguns instantes e seus pensamentos seguiram em uma nova direção. Para onde você vai, Edward? Se for embora, vai voltar para Carlyle? Acho que não, sussurrei. Para onde eu iria? Não conseguia pensar em um único lugar no planeta inteiro que me interessasse. Não havia nada que eu quisesse ver ou fazer, porque não importava para onde eu fosse, eu não estaria indo a lugar nenhum, estaria apenas fugindo. Eu odiava isso. Quando foi que eu me tornei tão covarde? Tânia passou o braço fino pelos meus ombros. Enrijeci, mas não rejeitei o seu toque. Sua intenção era oferecer um conforto amigável, pelo menos em grande parte. Acho que você vai voltar, disse ela,
apenas com um leve resquício do sotaque russo que havia perdido. Não importa o que ou quem estiver assombrando você, vai encarar a situação de frente. Você é assim. Ok, Tânia conhece muito ele. Tentei abraçar a visão de mim mesma que ela enxergava. Alguém que encara as situações de frente. Era agradável me imaginar assim outra vez. Eu nunca tinha duvidado da minha coragem, da minha capacidade de enfrentar as dificuldades, ou até mesmo aquele momento terrível em uma aula de biologia do ensino médio. Beijei sua bochecha, me afastando rapidamente quando ela virou o rosto para o meu. Ela abriu um sorriso contrariado diante minha reação. Obrigado, Tânia. Eu precisava ouvir isso. Seus pensamentos se tornaram petulantes. De nada, eu acho. Queria que você fosse mais sensato, Edward. Desculpe, Tânia. Você sabe que é boa demais pra mim. Eu só ainda não encontrei o que estou procurando. A Tânia é aquela que não gosta da Bella, eu acho. Gente, eu nunca li os livros de Crepúsculo. Eu só assisti. Então, eu acho que é aquela prima, né? Bem, se você for embora antes de nos encontrarmos de novo, adeus, Edward. Adeus, Tânia. Conforme eu dizia essas palavras, visualizei aquela cena. Me vi indo embora, sendo forte o suficiente para voltar ao único lugar onde eu queria estar. Mas, mais uma vez, obrigado. Ela se pôs de pé em um movimento ágil e então fugiu, atravessando a neve com tanta rapidez que seus pés nem tiveram tempo de afundar. Ela não deixou pegadas, não olhou para trás. Minha rejeição a incomodava mais do que deixar transparecer, mesmo esses pensamentos. Ela não queria me ver de novo antes de eu ir embora. Minha boca se contorceu. Eu não gostava de magoar Tânia. Embora seus sentimentos não fossem profundos, muito menos puros e, de qualquer maneira, eu não pudesse retribuí-los. Ainda assim, eu não me senti um cavalheiro. Apoiei o queixo nos joelhos e olhei para as estrelas de novo, embora, de repente, estivesse ansioso para ir embora. Eu sabia que Alice me veria voltar para casa, que ela contaria a todos. Isso os deixaria felizes, em especial Carlyle e Esme. Mas olhei para as estrelas por mais um instante, tentando ver além do rosto de minha mente. Entre mim e as luzes brilhantes do céu, um par de olhos castanhos perplexos se questionava sobre meus motivos, parecendo perguntar o que essa decisão significaria para ela. Claro que eu não tinha certeza de que essas eram de fato as informações que seus olhos curiosos buscavam. Mesmo na minha imaginação, eu não ouvia seus pensamentos. Os olhos de Bella Swan continuaram me questionando, e uma vista perfeita das estrelas permaneceu impossível. Suspirando fundo, desisti e me levantei. Se eu corresse, estaria junto de Carlyle em menos de 1 hora. Com pressa de rever minha família e querendo muito ser o Edward que encarava as situações de frente, corri pelo campo coberto de neve iluminado pelas estrelas, sem deixar pegadas. Vai ficar tudo bem, disse Alice baixinho. Seus olhos não estavam focados em nada, e Jasper segurava seu cotovelo, guiando-a ao entrarmos no refeitório, muito próximos uns dos outros. Eles sempre andam em bando, é muito engraçado. Rosalie e Emmett iam na frente, e por mais ridículo que fosse, Emmett parecia um guarda-costas, no meio de um território hostil. Rose também agia com cautela, só que a sua postura era muito mais irritada do que protetora. Claro que vai, resmunguei. O comportamento deles era absurdo. Se eu não acreditasse que seria capaz de lidar com aquilo, teria ficado em casa. Nossa manhã tinha sido normal e até divertida. Havia nevado durante a noite e Emmett e Jasper tinham aproveitado
minha distração para me bombardear com bolas de neve. Quando ficaram entediados com minha falta de reação, eles se voltaram um contra o outro. Mas a mudança repentina para aquela vigilância exagerada teria sido cômica se não fosse tão irritante. Ela ainda não chegou, mas, pelo lado que vai entrar, não deve ficar a favor do vento se nos sentarmos no nosso lugar de sempre. É claro que vamos nos sentar no nosso lugar de sempre. Pare com isso, Alice. Você está me dando nos nervos. Eu vou ficar bem. Ela piscou uma vez quando Jasper a ajudou a se sentar. Seus olhos finalmente focaram meu rosto. Disse ela, parecendo surpresa. Acho que você está certo. Claro que estou, murmurei. Eu odiava ser o foco das preocupações deles. Senti uma súbita compaixão por Jasper, lembrando-me de todas as vezes que o cercamos dessa forma superprotetora. Ele entrou em meu olhar por um instante e sorriu. Irritante, não é? Olhei feio para ele. Como era possível que apenas uma semana antes daquele refeitório comprido e sem graça me parecesse tão chato? Que estar aqui fosse quase como dormir, como estar em coma. Meus nervos estavam à flor da pele, densos como cordas de piano, prestes a soar diante de qualquer pressão. Meus sentidos estavam em alerta. Eu examinava cada som, cada cena, cada corrente de ar que tocava minha pele, cada pensamento, sobretudo os pensamentos. Havia apenas um sentido que eu mantinha inativo e que me recusava a usar. O olfato, é claro. Eu não estava respirando. Eu esperava ouvir mais sobre os Cullens nos pensamentos que estava examinando. Tinha passado o dia todo esperando, à procura do novo conhecido para quem Bella Swan pudesse ter confidenciado algo, tentando ver a direção que as novas fofocas tomariam. Mas não havia nada. Ninguém reparando, especificamente nós 5 vampiros no refeitório, como acontecia antes de a garota chegar. Vários humanos ainda pensavam nela, ruminando os mesmos pensamentos da semana passada. Em vez de achar isso uma chatice descomunal, dessa vez eu estava fascinado. Ela não tinha falado sobre mim para ninguém. Não havia como ela não ter notado meu olhar sombrio e assassino. Eu tinha visto a reação dela. Sem dúvida, traumatizado. Eu estava convencido de que Bella mencionara o ocorrido a alguém. Talvez até exagerado um pouco a história para melhorá-la. Eu ganharia algumas falas ameaçadoras. E ela também tinha me visto tentando sair da aula de biologia que fazíamos juntos. Bella devia ter se perguntado, depois de ver minha expressão, se fora ela quem a provocara. Uma garota normal teria feito perguntas, comparado sua experiência com as de outras pessoas, procurado algo em comum que a explicasse meu comportamento, para que ela não se sentisse diferente. Os seres humanos estavam sempre desesperados para se sentirem normais, para se encaixarem, para se misturarem a todos ao seu redor, feito um rebanho de ovelhas. Essa necessidade era ainda mais forte durante os anos inseguros da adolescência. Essa garota não seria exceção à regra. Mas ninguém reparou em nosso grupo sentado ali, na mesa de sempre. Bella devia ser excepcionalmente tímida se não havia contado a ninguém. Talvez tivesse falado com o pai. Talvez esse fosse seu relacionamento mais forte, embora parecesse improvável. Afinal, ela havia passado tão pouco tempo com ele durante a vida. Ela seria mais próxima da mãe. Ainda assim, em breve, eu teria que passar pelo chefe Swan e ouvir o que ele andava pensando. Alguma novidade? Perguntou Jasper. Eu me concentrei, permitindo todos os pensamentos invadindo minha mente de novo.
Nada me chamou a atenção. Ninguém estava pensando em nós. Apesar de todo o meu questionamento anterior, não parecia haver nada de errado com minhas habilidades, exceto pela garota silenciosa. Eu tinha dividido minhas preocupações com Carlyle ao voltar, mas ele só ouvira falar de talentos que aumentavam com prática, e não que se atrofiavam. Jasper esperou minha resposta impaciente. Nada. Ela não deve ter falado nada. Todos ergueram as sobrancelhas ao ouvir a notícia. Talvez você não seja tão assustador quanto pensa, disse Emmett rindo. Aposto que eu a teria assustado bem mais. Revirei os olhos. Faz ideia do motivo? Perguntou ele, se referindo à minha revelação sobre o silêncio incomum da garota. Nós já discutimos isso, eu não sei. Ela está chegando, murmurou Alice. Fiquei imóvel. Tentei parecer humano. Tentem parecer humanos. Humanos é? Perguntou Emmett. Ele ergueu o punho direito, virando os dedos para revelar a bola de neve que trazia escondida na palma da mão. Não havia derretido. Ele a moldara em um bloco de gelo irregular e estava olhando para Jasper, mas via a direção de seus pensamentos. Alice também, é claro. Quando ele jogou o pedaço de gelo em sua direção, ela afastou-o para longe com um gesto casual. O gelo ricocheteou até o outro lado do refeitório, rápido demais para ser visto por olhos humanos, e quebrou com um estrondo ao atingir a parede de tijolos. O tijolo também rachou. As cabeças naquele canto do refeitório se viraram na direção da pilha de gelo, quebrando no chão, e então começaram a procurar o responsável. Mas não foram além de algumas poucas mesas de distância. Ninguém olhou para nós. Muito humano, Emmett, disse Rosalie em um tom irônico. Por que não aproveita e quebra a parede com um soco? Seria mais impressionante se você fizesse isso, linda. Tentei prestar atenção neles, mantendo o sorriso como se eu fosse parte da brincadeira. Não me permiti olhar para a fila, onde sabia que ela estava parada, mas eu só ouvia os pensamentos vindo dali. Ouvia a impaciência de Jéssica com a garota nova, que também parecia distraída, parada na fila que tinha começado a andar. Via os pensamentos de Jéssica que as bochechas de Bella Swan estavam coradas mais uma vez. Inspirei um pouco de ar o mais rápido que pude, pronto para prender o fôlego caso qualquer indício de seu cheiro tocasse o ar perto de mim. Mike Newton estava junto das duas. Ouvia as vozes dele, a mental e a verbal, quando ele perguntou a Jéssica qual era o problema com a menina Swan. Era desagradável como seus pensamentos giravam em torno dela. O lampejo de fantasias já estabelecidas que nublavam sua mente enquanto ele a observava, se sobressaltar e sair de seu devaneio, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Nada, disse Bella, com sua voz calma e clara. Parecia ressoar por cima do burburinho no refeitório, mas eu sabia que era só porque eu estava ouvindo com toda atenção. Só vou querer refrigerante hoje, continuou ela, voltando a acompanhar a fila. Não resisti e olhei na direção dela. Bella estava fitando o chão. Aos poucos, seu rosto voltava à cor normal. Desviei o olhar rapidamente para Emmett, que riu da minha expressão, ao mesmo tempo sorridente e sofrida. Você está parecendo doente, irmão. Controlei minhas feições para que minha expressão parecesse descontraída e despreocupada. Jéssica estava comentando em voz alta sobre a falta de apetite da garota. Não está com fome? Na verdade, estou meio enjoada. Sua voz estava mais baixa, porém ainda bem audível.
porque fiquei incomodada com a preocupação que de repente tomou os pensamentos de Mike Newton. E daí se havia certas possessividade nele. Não era da minha conta se Mike Newton sentia uma preocupação desnecessária por Bella. Talvez fosse a reação de todos em relação a ela. Eu também não quis instintivamente protegê-la, quer dizer, antes de querer matá-la. Mas será que Bella estava doente? Era difícil dizer, ela parecia tão frágil, com sua pele quase transparente. Então percebi que estava preocupada, assim como aquele garoto idiota, e me forcei a não pensar na saúde dela. De qualquer maneira, eu não estava gostando de monitorá-la pelos pensamentos de Mike. Mudei para os de Jessica, observando com toda atenção enquanto os três decidiam onde sentar. Felizmente, optaram pelos companheiros habituais de Jessica em uma das primeiras mesas do refeitório. Não estavam a favor do vento, como Alice prometera. Alice me deu uma cotovelada. Ela vai olhar daqui a pouco. Acha como humano. Abri um sorriso contrariado com os dentes cerrados. Relaxa, Edward, disse Emmett. Sério? E daí se você matar uma humana? Não é o fim do mundo. Ai, eu amo o Emmett, cara. Ele queria que ele matasse a Bella. Depois eles viram BFFs. Você sabe bem disso, murmurei. Emmett riu. Você precisa aprender a superar as coisas, que nem eu. A eternidade é longa demais para viver se culpando. É verdade. Nesse momento, Alice pegou um pouco do gelo que estivera escondido e jogou no rosto de Emmett, que foi pego desprevenido. Ele piscou surpreso e depois sorriu com expectativa. Agora é guerra, disse, debruçando-se na mesa, balançando o cabelo coberto de gelo na direção dela. A neve começou a derreter no refeitório, aquecido, e voou de seu cabelo em uma chuva de pedacinhos de gelo. Eca! Reclamou Rose quando a Alice se encolheram diante do dilúvio. Alice riu e todos nós nos juntamos a ela. Vi em sua mente que Alice havia orquestrado com perfeição aquele momento, e eu soube então que a garota... Eu deveria parar de pensar nela assim, como se fosse a única do mundo. Bella estaria nos observando rir e brincar, parecendo tão felizes, humanos e irrealisticamente perfeitas quanto uma pintura de Norman Rockwell. Alice continuou rindo e ergueu a bandeja como um escudo. A garota, Bella, ainda devia estar olhando para nós. Olhando para os Cullen de novo, pensou alguém, chamando minha atenção. Olhei automaticamente na direção daquele chamado, não intencional, sem dificuldades para reconhecer a voz quando meus ouvidos se encontraram à fonte. Eu tinha passado muito tempo ouvindo-a hoje, mas meus olhos passaram direto por Jessica e se concentraram no olhar penetrante de Bella. Ela olhou para baixo na mesma hora, escondendo-se atrás dos cabelos grossos mais uma vez. O que ela estava pensando? A frustração parecia ficar mais intensa com o passar do tempo, em vez de diminuir. Tentei, hesitante, pois nunca tinha feito isso, sondar o silêncio ao redor dela com minha mente. Minha audição extra sempre foi algo natural, sem qualquer intenção. Nunca tive que me esforçar, mas me concentrei, tentando romper qualquer armadura que a cercasse. Nada além de silêncio. O que essa garota tem de tão especial? Pensou Jessica, ecoando minha irritação. Edward Cullen está olhando para você, sussurrou ela no ouvido da menina sono, com uma risadinha. Não havia qualquer indício de irritação ou ciúme em seu tom de voz. Jessica parecia ser boa em fingir amizade. A Jessica é uma treinada. Escutei com um excesso de atenção a resposta da garota.
Ele não parece estar com raiva, parece? Sussurrou ela de volta. Então ela tinha notado minha reação selvagem na semana passada. Claro que sim. A pergunta confundiu Jéssica. Vi meu rosto em seus pensamentos quando ela conferiu minha expressão, mas não fiz contato visual. Eu ainda estava concentrado na garota, tentando ouvir alguma coisa, mas toda aquela concentração não parecia ajudar em nada. Não, respondeu Jéssica. Eu soube que ela queria poder dizer sim. O fato de eu ter olhado para Bella claramente a irritava, embora não houvesse qualquer sinal disso em sua voz. Deveria estar? Acho que ele não gosta de mim, sussurrou a garota, apoiando a cabeça no braço como se estivesse cansada de repente. Tentei decifrar o gesto, mas só me restavam palpites. Talvez ela estivesse mesmo cansada. Os Cullen não gostam de ninguém, tranquilizou a Jéssica. Bom, eles não percebem a presença de ninguém para gostar. Pelo menos não costumavam perceber. O pensamento dela era uma queixa. Mas ele ainda está olhando para você. Pare de olhar para ele, disse a garota em um tom ansioso, erguendo a cabeça para ter certeza que Jéssica obedeceria a ordem. Jéssica riu, mas fez o que ela pediu. Bella não desviou o olhar da mesa em que estava até o fim do horário do almoço. Imaginei, embora é claro não pudesse ter certeza, que fosse algo deliberado. Parecia que ela não olhar para mim. Parecia que ela não queria olhar para mim. Seu corpo se virava de leve na minha direção. O queijo começava a girar, então ela parava, respirava fundo e olhava fixamente para quem estivesse falando. Ignorei a maior parte dos outros pensamentos ao redor da garota, porque não eram, no momento, sobre ela. Mike Newton estava planejando uma guerra de bolas de neve no estacionamento, depois da aula, parecendo não perceber que a neve havia se transformado em chuva. O impacto dos flocos macios caindo no telhado tinha mudado para trambolhar mais comum das gotas de chuva. Ele realmente não tinha escutado a mudança? Parecia tão óbvio para mim. Quando o horário do almoço acabou, continuei sentado à mesa. Os humanos saíram e eu fiquei tentando distinguir a diferença entre o som dos passos dela e os dos demais, como se houvesse algo importante ou incomum neles. Que estupidez! Minha família também não fez menção de sair. Estavam esperando para ver o que eu faria. Será que eu deveria ir para a aula e sentar-me ao lado da garota, onde eu sentir o cheiro absurdamente potente de seu sangue e o calor de sua pulsação no ar envolvendo minha pele? Será que eu era forte bastante para isso? Ou já tivera o suficiente por um dia? Já havíamos discutido esse momento em família. Carlyle não aprovava o risco, mas não ia me impor sua vontade. Jasper desaprovava tanto quanto ele, porém mais por medo de nos expor do que por se importar com os humanos. A única preocupação de Rosalie era como isso poderia afetar sua vida. Já Alice viu tantos futuros obscuros e conflitantes que, estranhamente, suas visões parecem até mesmo inúteis. Esme acreditava que eu não poderia fazer nada de errado, e Emmett só queria comparar a situação às suas histórias envolvendo aromas particularmente atraentes. Ele dividiu suas recordações com Jasper, mas o histórico de autocontrole de Jasper era tão curto e instável que ele não tinha certeza de um dia já ter enfrentado uma situação como aquela. Emmett, por outro lado, se lembrou de 2 incidentes parecidos. Suas lembranças não eram nada animadoras. No entanto, ele era mais jovem na época, tinha pouca familiaridade com o autocontrole, e certamente eu era mais forte. Eu acho que não tem problema, disse Alice, hesitante. Você está decidido.
Acho que vai aguentar mais 1 hora. Mas Alice sabia bem a rapidez com que uma pessoa poderia mudar de ideia. Por que forçar a barra, Edward? Perguntou Jasper, embora ele não quisesse parecer presunçoso. Por eu ser o mais fraco agora, em seus pensamentos ele se sentia assim, só um pouco. Volte para casa, vai com calma. Qual é o problema? Interpôs Emmett. Ou ele vai matar a garota ou não vai. É melhor acabar logo com isso, de um jeito ou de outro. Eu não quero me mudar ainda, reclamou Rosalie. Eu não quero começar de novo, estamos quase terminando o ensino médio. Emmett, finalmente. Eu também estava dividido. Queria muito encarar isso de frente, em vez de fugir, mas também não queria ir longe demais. Na semana passada tinha sido um erro Jasper ficar tanto tempo sem caçar. Será que agora eu estava cometendo o mesmo erro? Eu não queria forçar minha família a se mudar. Nenhum deles ficaria feliz comigo se isso acontecesse. Mas queria ir para aula de biologia. Percebi que queria ver o rosto dela outra vez. Foi isso que decidiu por mim, a curiosidade. Eu sentia raiva por estar curioso. Não havia prometido a mim mesmo que não deixaria o silêncio de Bella despertar um interesse injustificável em mim. E, no entanto, ali estava eu, com um interesse injustificável. Eu queria saber o que ela estava pensando. Sua mente estava fechada, mas seus olhos eram muito cristalinos. Talvez eu pudesse lê-los. Não, Rose. Acho que vai ficar tudo bem, repetiu Alice. Está se firmando. Tenho 93% de certeza que nada de ruim vai acontecer se Edward for para aula. Ela olhou para mim curiosa, perguntando-se o que havia mudado em meus pensamentos para tornar a sua visão do futuro mais segura. Será que a curiosidade bastaria para matar Bella Swan? Será que a curiosidade bastaria para manter Bella Swan viva? Mas Emmett estava certo. Por que não acabar logo com aquilo, de um jeito ou de outro? Eu enfrentaria a tentação. Vão para a aula, ordenei, afastando-me da mesa. Fui embora sem olhar para trás. Ouvi a preocupação de Alice, a censura de Jasper, a aprovação de Emmett e a irritação de Rosalie às minhas costas. Respirei fundo uma última vez diante da porta da sala de aula e prendi o ar em meus pulmões enquanto adentrava o espaço pequeno e quente. Eu não estava atrasado. O Sr. Benner ainda preparava tudo para o laboratório do dia. A garota estava sentada na nossa mesa, o rosto voltado para baixo de novo, olhando para o caderno que estava rabiscando. Examinei o esboço ao me aproximar, interessado, até naquela citação trivial de sua mente. Mas não havia qualquer significado especial. Eram apenas rabiscos aleatórios, curvas dentro de curvas. Talvez ela não estivesse se concentrando no padrão, mas pensando em outra coisa. Puxei minha cadeira para trás, com mais força do que necessário, deixando-a arrastar no piso. Os humanos sempre ficavam mais confortáveis quando o barulho anunciava a chegada de alguém. Eu sabia que ela me ouvira. Bella não olhou para cima, mas sua mão hesitou numa das curvas em que estava desenhando, tornando-as despadronizadas. Por que ela não queria olhar para mim? Devia estar assustada. Eu precisava deixá-la com uma boa impressão daquela vez. Fazê-la pensar que tinha imaginado coisas no outro dia. O gaslighting do gato. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu preciso terminar esse vídeo aqui. Me perdoem. Mas é isso. Beijinhos. Boa noite.